Atualmente, vivenciamos um momento em que há uma grande quantidade de opções de serviços para assinar, e parece que esse tipo de serviço se tornou dominante no dia a dia do mundo contemporâneo. Atualmente, pagamos por serviços de streaming de filmes e séries, como Netflix, Disney Plus, HBO Max, e muitos outros, ou serviços de música, por exemplo. Também pagamos para assistir conteúdo sem anúncios, como no YouTube, ou assinamos catálogos de jogos digitais do PlayStation. E claro, a lista é enorme e ficaríamos horas falando sobre serviços de assinatura. Esses serviços estão em todos os lugares. No entanto, esse crescimento desenfreado de serviços por assinatura em aspectos triviais do cotidiano deu origem a toda uma indústria que está explorando fontes de receitas inesperadas. Sim, as montadoras de automóveis agora estão começando a cobrar pelos opcionais dos veículos na forma de serviços por assinatura, mesmo que os carros já tenham o equipamento instalado. Pode parecer estranho, mas cobrar para desbloquear uma função que o carro já possui tem sido a nova ideia genial da indústria automobilística. É claro que a maioria dos consumidores não está satisfeita com esse conceito, mas as marcas não parecem dispostas a desistir desse tipo de plano, e não é difícil saber o porquê. Como isso funciona e o que as montadoras ganham? E o que isso pode significar para os proprietários de veículos? Até recentemente, a inclusão de opcionais nos carros era geralmente feita de forma simples. Durante a compra, o cliente escolhia se desejava equipar seu novo veículo com itens como travas elétricas, vidros elétricos, bancos de couro e outros acessórios, pagando um valor adicional no preço do carro. No entanto, agora alguns fabricantes estão começando a cobrar mensalidades para incluir esses opcionais no veículo do cliente. Aqui está a diferença crucial: incluir não significa instalar fisicamente as peças e acessórios escolhidos no carro, como era feito anteriormente. Em vez disso, significa simplesmente ativar o acesso a esses acessórios por meio de software. Antes de dar sequência, reserve um tempo para curtir, se inscrever e compartilhar com seus amigos. Assim você nos ajuda a fazer vídeos toda semana. Pronto, agora você saberá quando tiver um vídeo novo aqui no DocZoom. Isso ocorre porque alguns modelos já saem de fábrica com os opcionais instalados no veículo, mas esses opcionais só funcionarão quando o cliente optar pelo serviço de assinatura. Os carros mais modernos estão sendo fabricados com algum tipo de conectividade à internet, permitindo a integração dos sistemas de bordo com a nuvem por meio de tecnologias relacionadas à internet das coisas. Essa conectividade possibilitou o desenvolvimento de recursos inovadores, como sistemas de direção autônoma presentes em alguns modelos atuais. A dinâmica é a seguinte: as montadoras fabricam os carros já instalando os opcionais, ou seja, todos os veículos daquele modelo saem de fábrica completos. Ao comprar um carro novo, o cliente pode optar pela assinatura dos opcionais, inclusive posteriormente à compra. Ao escolher a assinatura, o veículo recebe uma atualização de software por meio da conexão com a internet, desbloqueando magicamente a funcionalidade opcional, como em um jogo de videogame. Na verdade, a indústria de jogos já adota técnicas semelhantes, conhecidas como microtransações, em que o jogador adquire um jogo, mas descobre que precisa pagar adicionalmente para desbloquear conteúdos. O processo nos carros pode parecer simples, e de fato é. No entanto, a disseminação dessa prática na indústria automotiva pode ter diversas consequências negativas no dia a dia dos motoristas, e os consumidores estão cientes disso. Alguns casos de montadoras que tentaram impor esses tipos de serviços aos clientes demonstram claramente que essa abordagem não foi bem recebida. Um exemplo disso ocorreu quando a John Deere, famosa fabricante de tratores agrícolas, decidiu proibir os fazendeiros norte-americanos de realizarem reparos em seus próprios veículos. Isso aconteceu porque a John Deere afirmou que o software presente nos tratores era de propriedade intelectual exclusiva da marca, impedindo qualquer modificação nos sistemas. Essa restrição foi implementada por meio de bloqueios no software dos tratores, impossibilitando que os fazendeiros utilizassem ferramentas de diagnóstico ou realizassem reparos em seus próprios equipamentos. Isso os obrigava a pagar caro por reparos autorizados pela marca, o que deixou os proprietários bastante indignados.
É verdade que a John Deere não fabrica carros e que o problema não estava relacionado a opcionais. No entanto, esse caso é mencionado porque foi um dos primeiros conflitos significativos entre fabricante e proprietários, em que uma pequena alteração no software permitiu que a empresa bloqueasse o acesso de milhares de proprietários a serviços básicos, como a simples manutenção do veículo. A John Deere, de certa forma, abriu caminho para a indústria automotiva aproveitar essa oportunidade. Uma montadora que não perdeu tempo foi a Toyota. Modelos recentes da marca japonesa possuem um sistema de partida remota, em que o carro pode ser ligado remotamente mesmo que o condutor não esteja dentro do veículo. Em dias frios, por exemplo, isso pode permitir que o motor do carro aqueça enquanto o motorista realiza outras tarefas antes de sair. Embora isso não seja algo que vá mudar a vida de alguém, é uma funcionalidade interessante que oferece conveniência ao condutor. No entanto, a Toyota cometeu um erro nesse aspecto, anunciando em dezembro de 2021 que o uso dessa funcionalidade passaria a ter um custo mensal de $8, na forma de uma assinatura. Claramente, essa atitude da marca foi mais do que suficiente para gerar indignação na maioria dos motoristas. Pessoas de todas as partes, sejam proprietárias de um Toyota ou não, começaram a expressar sua insatisfação com essa decisão, e a empresa enfrentou uma grande pressão. Quase 2 semanas depois, a Toyota anunciou que iria rever essa iniciativa, e mais tarde, afirmaram que o anúncio da assinatura tinha sido um acidente. Acidente? Vamos fazer de conta que acreditamos na Toyota. Essa explicação não convenceu a todos, e muitos argumentam que o movimento da Toyota foi, na verdade, um teste sobre a viabilidade e aceitação desse serviço. De qualquer forma, a Toyota não foi a única. A BMW passou por uma situação semelhante. Em 2020, a montadora alemã lançou uma atualização no sistema embarcado de seus carros e anunciou que a nova versão permitiria a assinatura de funcionalidades, como a ativação automática dos faróis altos ou o controle de cruzeiro adaptativo. Desde então, a BMW tem recebido muitas críticas pela escolha, com muitos apontando a empresa como gananciosa e abusiva, mas isso não impediu que a empresa continuasse trabalhando em seu sistema de serviços opcionais chamado Connected Drive. Em 2022, um incidente na Coreia do Sul intensificou ainda mais as críticas direcionadas à BMW. Os motoristas sul-coreanos tiveram acesso temporário a uma função em seus carros que permitia o uso do aquecedor nos assentos mediante assinatura. Quando a notícia se espalhou pelo mundo, os proprietários de BMW consideraram isso o limite. Isso porque o sistema de aquecimento já estava presente nos carros, e muitas pessoas já haviam pago pelo opcional no momento da compra. Nos Estados Unidos, por exemplo, 90% dos carros da marca são adquiridos com os assentos aquecidos. Portanto, não fazia sentido algum ter que pagar uma assinatura por uma função que já havia sido paga no momento da compra, seria o ápice da ganância. No entanto, pouco tempo depois, após enfrentar uma enorme reação negativa, a BMW veio a público informar que o caso na Coreia tinha sido um erro, e que o aquecimento dos bancos daqueles que optaram pelo acessório no momento da compra, continuaria funcionando normalmente pelo resto da vida útil do veículo. Mais tarde, o serviço foi lançado no Reino Unido, Alemanha, África do Sul e Nova Zelândia, por uma taxa mensal equivalente a $18. Por uma taxa anual de $1.200, você tem direito a um aumento de potência de 45 kW no modelo EQE 350 e de 65 kW no modelo EQS 450. Mais uma vez, a opinião pública tende a não favorecer a Mercedes. Uma pesquisa descobriu que 44% dos consumidores preferem pagar por um opcional no momento da compra, enquanto apenas 18% preferem um modelo de assinaturas. O motivo da persistência dos serviços de assinatura na indústria automotiva se torna bastante claro ao ver as estimativas feitas pela Stellantis, um grupo automotivo que engloba marcas como Fiat Chrysler e PSA, Peugeot e Citroën, e pela GM. Ambas preveem que até 2030 estarão faturando até $25 bilhões por ano apenas com serviços de software e assinaturas. Para marcas que cada vez mais precisam investir em pesquisa e desenvolvimento para se adequar à demanda por veículos elétricos, essa receita parece ser irresistível.
Esses serviços são especialmente lucrativos, uma vez que representam uma receita mensal para a montadora que pode ser cobrada repetidamente, e caso um cliente opte por ser assinante por anos, isso significa anos de faturamento com aquele veículo, que podem ultrapassar consideravelmente o valor inicial da compra. Qual é a sua opinião sobre essa estratégia das montadoras? Se isso for empurrado para o consumidor de qualquer forma, com certeza irá aparecer técnicos que poderia cobrar frações do valor para realizar o serviço de desbloqueio permanente. Alguns já conseguem burlar o sistema de aquecimento dos bancos, realizando o desbloqueio por cerca de $50 na Europa. Embora seja cedo para dizer, é bastante provável que, caso os serviços de assinatura se tornem ainda mais comuns na indústria automotiva, mais pessoas se empenhem em encontrar brechas nos sistemas embarcados que permitam a ativação dessas funcionalidades, e isso pode acabar criando um mercado paralelo, onde técnicos se disponibilizam para desbloquear o desempenho máximo do seu carro sem que você precise desembolsar uma grande quantia mensal por isso. Isso já aconteceu com a John Deere e até mesmo existe um site especializado em contornar os bloqueios de tratores. Parece ser apenas uma questão de tempo até que isso se repita no mundo dos automóveis. E o velho ditado, o tiro pode sair pela culatra para as montadoras, e o consumidor pode dificultar essa venda na hora de escolher um modelo, afinal, um serviço ou produto existe, quando alguém compra. Comente abaixo, não se esqueça de curtir e se inscrever. Até o próximo vídeo aqui no Doc Zoom.